Fala galera, sejam bem-vindos ao VoltaiCast. Como esse podcast está sendo gravado, vou deixar registrado o nosso bom dia, boa tarde ou boa noite. E para quem chegar depois, posteriormente, a um recorte, ao vídeo na íntegra ou um áudio, esperamos que essa conversa seja um conteúdo motivador e que possa instigar algumas mudanças aí para a vida de vocês. Eu estou acompanhado aqui de duas pessoas bem importantes e bem especiais para mim, tem um carinho enorme, e vou deixar para que eles façam a apresentação de quem são e um pouquinho de o que cada um trabalha, mas eu posso adiantar que o papo vai ser bacana, vai trazer alguns diferenciais e espero que vocês gostem. E Wilson, como os bons costumes mandam, eu vou começar com a Cris, pedir para a Cris se Exato. apresentar e falar um pouquinho sobre quem tu é. Ótimo. Olá, Juan. Olá, Wilson. Olá a todos que também estão nos acompanhando. Bom, a Cris Uf, meu nome. É um nome curtinho porque eu resolvi reduzir, porque senão Cristiane Aline Uf, né? E as pessoas acabam lembrando do Uf no final. Uf. Uma mulher que dá pra considerar inquieta, vamos dizer assim. Essa semana me perguntaram qual era a palavra que me definia. Eu fiquei pensando, estranha essa pergunta. Mas acho que inquieta. Inquieta porque eu gosto de estar sempre mudando, sempre conhecendo coisas novas, tentando oportunidades, mas também com um pezinho no tradicional ainda, porque o que funciona tem que ser contínuo. Então me considero inquieta, mas uma mulher que gosta de novos desafios. E o que a Cris na vida profissional faz? Trabalho com comunicação e fotografia. Então, assessoria de comunicação, parte de assessoramento de empresas, entidades e fotografia também corporativa. Wilson, agora conta tu aí um pouquinho da tua Vamos história. Vamos lá então, obrigado aí pelo espaço, pelo convite, né? E obrigado também a Cris por nos acompanhar. Então, Wilson de Paula, eu falo que eu sou um paulista criado em Santa Catarina, porque eu vim para Xanxerê muito cedo, vim com 1 ano de idade, então eu acabei me criando aqui. E aí desde muito cedo eu acabei indo para a parte de negócios, para a parte de empreendedorismo. Então lá quando eu estava no colégio eu já organizava torneio de futebol, gincanas. Depois quando comecei a ir na faculdade eu já organizava toda a logística do ônibus. Enfim, então eu digo que eu sou um apaixonado por negócios, um apaixonado por empresas. Tenho negócio, né? Tenho empresas. Sou também um apaixonado por um futebolzinho, gosto de motos, sou mochileiro e por aí vai. A lista é Fora, grande. fora as planilhas de Excel. Fora o É. Excel, sagrado Excel. Excel, HP12. Não, e tu vê, né, ó, nós vamos falar sobre relacionamento, mas a gente se conheceu praticamente em lugares que não condizem com o nosso habitual, né? Então, às vezes em conversa numa mesa de bar ou nas montanhas, né, Cris? Nas Que a gente vai se montanhas, conhecendo nos por aí. acampamentos. E nesse contexto aí, vou aproveitar e falar um pouco de quem é o Juan também. Então, sou o Juan Felipine Fernandes, um jovem xanxerense, 28 aninhos com uma cara de 22, brincadeiras à parte, mas formado em Direito. Dentro do Direito e entre idas e voltas, me apaixonei pela parte do Direito Digital e aí fiz 2 pós-graduações na área e hoje voltei mais para a parte de negócios, planejamentos e projetos. E aí iniciei uma MBA esse ano, então estamos estudando, mais uma pós-graduação em comunicação e oratória, e acho que vai ser o rumo dos próximos anos nessa tocada. E aí para nós começar eu separei algumas frases, que é The past is for learning, the present is for living e the future is for growing. Então o passado é para aprender, o presente é para viver e o futuro é para crescer. Então trouxe essa frase aí pra gente começar o debate. Tem uma pergunta para vocês dois, que é o seguinte: o que relacionamento e comunicação representa na vida de vocês? Seja nos negócios, ou na parte particular, familiar, que representa essas 3 coisas na vida de vocês? Ou são coisas separadas, coisas umas ligadas nas outras? O que vocês me dizem? Pra mim, relacionamento é tudo. Não tem outra explicação. Acho que conexão tem tudo a ver com relacionamento. E se você não se conecta com as pessoas, você não se relaciona. Então, acho que são as 2 coisas que se completam. Na vida tem relacionamento em todo lugar que você vai. E em casa, já, desde que você nasce, se relaciona com a sua família, né? Ele vai crescendo, vai pra escola, tem relacionamento com os amigos, faculdade, né? Não precisa ser necessariamente nessa ordem, né?
E no emprego também, no trabalho, depois em outras atividades que você acaba escolhendo para você fazer durante a vida. Então tudo você vai se relacionando. E dentro do relacionamento vai entrar a comunicação também, porque se você não se comunica, você não se relaciona. Então acho que as duas palavras, as duas ações, elas se completam para mim. Tem muito o que fugir, né? É uma realidade que é diretamente ligada com o nosso dia a dia. A gente não tem muita escapatória de não conviver. Às vezes a gente quer escapar A um gente pouco. quer escapar, né? Dar quem sabe, uma relaxada, uma fugida do comum, mas Sim. o conviver faz parte do ser humano, né? Penso eu assim, pelo menos, né? Eu tenho dois momentos assim, que eu percebi muito a parte da comunicação, principalmente, e relacionei muito com as pessoas, né? Um deles, quando eu era muito novo, né, eu sempre gostei de jogar futsal. Eu tenho um irmão gêmeo, que é o William de Paula, e nós jogávamos juntos. E na época quem nos treinava era o Patrício, que foi lateral do Grêmio por muito tempo. Certo. Ele que nos treinava, né? E aí, uma das coisas que mais aprendi com ele não foi nem tanto a técnica do futsal, mas ele brigava muito com nós em quadra, porque ele falava, o time que não se comunica perde. E ele brigava porque nós tínhamos que falar principalmente entre a equipe. Então, assim, foi um marco, né? Uma coisa que me marcou, assim, que eu levo como ensinamento até hoje, né? Do Patrício, né? Que é um amigo que virou um amigão mesmo. E o outro ponto que virou a chave também foi quando eu tinha 17, 18 anos, que eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu era estagiário, terceirizado, enfim. E eu tinha que adaptar minha linguagem para muitos públicos, né? Porque o público era diferente. Então, a cada atendimento eu tinha que ajustar a minha linguagem para fazer um atendimento, de fato, muito assertivo e cirúrgico, sabe? Então eu pensei, nossa senhora, a minha carreira pode mudar muito se eu pensar em comunicação e como que eu posso fortalecer minha rede de contato. E aí, a partir dali, comecei a gostar do assunto, principalmente, e pensar muito estrategicamente para daqui, 20 anos, como é que está a minha vida e minha rede, sabe? Pensamento a longo prazo de cultura de vida, né? Eu sei que tem contato no dia a dia com diversas pessoas e tudo mais. E uma coisa que eu escutei nesses últimos tempos, assim, e que me fez talvez parar e refletir com mais riqueza, assim, sabe, de detalhes, é a parte de que nosso maior ativo em questão de poder, de econômico, de dignidade, de tudo, são as pessoas, né? Se a gente não tiver pessoas, a gente não faz nada. Sozinho, basicamente, se a gente tivesse aqui hoje sozinho, nós vamos fazer o quê, né? E com isso, linkado ao fato de que cada pessoa, ser humano nesse universo que a gente vive, vai ter uma personalidade única e vai ter a peculiaridade da pessoa em si. E aí lidar com isso, trabalhar com isso, sem, por exemplo, uma capacidade de comunicar, de conviver, de ter essa rede de contatos, né, que a gente sabe que é essencial, a gente não consegue fazer nada, né? Não consegue. O Wilson falando me lembrou também da minha adolescência, que eu até chegar na faculdade, vamos dizer assim, não falava quase nada, me escondia pra não precisar conversar com as pessoas. No colégio, quando tinha que apresentar trabalho também, eu estudava, chegava lá na frente e não conseguia transmitir o que eu queria, mas eu sabia. Sim, isso tu me bloqueava tinha a informação, sempre. mas não Sim, tinha... conhecimento eu tinha. Aí, uma vez, a professora Nésia, nunca mais vou me esquecer dela, no Costa, ela me fez passar uma vergonha na sala, uma vergonha porque eu não conseguia transmitir o que eu queria, sabe? E aquele dia eu disse, não pode ser isso, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho que falar e tenho que expor isso. Só que no dia eu fiquei muito brava, né? Muito estressada com ela, mas aquilo me levou pra frente, muito pra frente. Porque daí eu comecei a analisar que realmente ela tinha razão, né? Então eu comecei a praticar mais, a conversar mais e comecei a me inserir nos grupos pra conversar, porque antes eu não fazia isso. Se eu visse um grupo ali conversando, o que eu fazia? Eu ia pro outro lado, porque não queria me relacionar, por medo, né? Eu era muito tímida. Então, acho que essa questão do relacionamento é um trabalho, né? Você vai trabalhando em comunicação. É quem vai buscar esse contato, né? A gente sabe, né? A gente tem essa convivência e a Cris hoje é aquela que vai buscar a rede de contato, a rede de networking. Sim. E, abre portas através da comunicação, né? É isso aí. Sempre que eu lembro que... Eu puxo as pessoas também, porque como eu passei por isso, eu tento pelo menos apresentar uma possibilidade para essa pessoa. Se ela decidir seguir ou não, tudo bem, é a escolha dela, mas trazê-la para perto, eu tento pelo menos. E o exemplo disso é que algumas vezes até chamei a Cris no WhatsApp, Cris, eu preciso do contato de tal pessoa lá, eu preciso conversar com tal pessoa sobre tal assunto. Eu tenho contato, tenho acesso, né? Então o quanto é importante, né, essa relação, né? Esse link. E
Para ti, por exemplo, na parte empresarial, Wilson, não tem como trabalhar sem networking, sem rede de contatos, né? Basicamente é um dos pilares que te gera lead, te gera novos clientes, indicações, não tem como fugir disso aí, né? Às vezes o pessoal me procura para vender, às vezes, preciso vender lá um plano para consultar tal pessoa, tal empresa numa cidade. Eu falei, cara, não preciso disso. Porque eu articulo a minha rede de contato, né, nos últimos 20 anos. Tô fazendo negócio lá com tal cidade. Quem que eu conheço lá que eu posso buscar uma informação? Claro que cada caso é um caso. Pega grandes centros, fica um pouco mais complexo essa busca. Mas normalmente eu faço via rede de contato. Preciso para tal região, quem que pode me ajudar lá, o que eu preciso saber, quem eu posso articular. Né? E ela só é possível se você tiver, no meu ponto de vista, se você tiver vinculado com algumas redes. Show, Né? tá? Então, por exemplo, com alguma empresa, que essa empresa tem uma rede, com alguma organização que tem uma rede. Quando falam, o Wilson da onde? É o Wilson da Ambiental Fibras, que é da empresa, ou é o Wilson de Xanxerê, é o Wilson o de Paula, que me chama, é o Wilson da JCI, que é uma organização também que eu faço a parte há muito tempo. Então, assim, eles sempre vão te vincular, né, a alguma organização. Sim, com certeza. Já vem junto o É isso segundo aí. sobrenome. Essa vinculação parece que ela está sempre ligada com a capacidade, muitas vezes, de resolver a demanda da pessoa que chegou em ti ou que você chegou até nela, né? Porque nós, basicamente, a nossa vida é com espaço para resolver problemas, né? A geração das demandas partem de problemas alheios ou de alguém que traz essas novidades. Vínculo entre a gente, né? Então, agora tu comentou da JCI também. A gente sabe que é um espaço, um lugar que pratica muito esse contato de networking, né? De redes, de amigos, do norte ao sul, do leste ao oeste. E a gente sabe que tem alguém que faça essa garrafa, que faça um papel ou que preste alguma assessoria, algum serviço. E não só na JCI, né? Mas em outros lugares também tu vai encontrar. Até no futebol. Tu comentou aí, né? A Cris na fotografia também, né? Muito. Nos eventos que a gente participa, basicamente, né? Às vezes tu vai para alguma feira, algum evento específico do teu setor, mas daí lá você conhece outras pessoas que estão buscando coisas diferentes também. Ou você vai num evento mais geral, você vai conversar com pessoas de vários setores. E às vezes tu tá conversando com uma pessoa que tu vai precisar daqui a pouco já do serviço dela, ou, né, do produto que ela vende. Então, realmente, só que você vai precisar conversar com ela para saber o que ela faz. Ou buscar informação. A maioria das nossas decisões, tanto para presente como para futuro, estão baseadas muito nos caminhos que a gente vai escolher trilhar, né? E nada mais certo e correto do que escolher as pessoas que vão estar junto contigo nesse caminho, tanto para te dar um puxão de orelha na hora que precisar ou para te mostrar um caminho menos trabalhoso, talvez, a palavra correta, e que possibilite talvez que esse caminho fique um pouco mais divertido, mais gostoso. E aí, para isso acontecer, nada mais justo do que a comunicação e a oratória entre qualquer um de nós, né? Entre o dia a dia, entre a família, igual a gente comentou no começo. Então, o que é a comunicação e oratória para vocês? Além de tudo que a gente já falou, o que esses dois pontos são importantes? O que vocês me dizem sobre isso aí também? Wilson, vou deixar você começar agora. Aí, ó. Boa. Então, primeiro é você entender, né, que quando você estiver em qualquer tipo de processo, até lá, vamos gravar aqui, vamos falar um pouquinho sobre tal assunto. O que realmente ele quer repassar, sabe? Então, assim, eu me questiono muito, sabe? Quando entra um cliente na minha empresa, ou uma ligação, ou um WhatsApp, eu sempre tento entender qual que é o processo, por onde que eu vou fazer tal meio, sabe? Então, ele tem que ser algo que você trabalhe tão estrategicamente que você vai incorporando aquilo, às vezes você faz sem perceber já. Tá? Então, assim, acho que é um conjunto de técnicas, de hábitos que você acaba construindo que ajuda a você aproximar com aquele público que você quer, que pode ser uma pessoa ou 200 ou 1000, não interessa o público, sabe? Então, como é que você cria essa conexão de forma rápida e eficaz, talvez? Eficaz, sabe? Porque você só comunicar é uma coisa, mas você entender o time, você percebe, cara, agora, né, na hora de comunicar, na hora de falar, é hora de escutar mais, acho que isso é o principal. Né? Quando fala em comunicação, é muito abrangente, sabe? Então eu sempre penso assim, o que esse processo em si pode me ajudar nos meus negócios, na minha vida pessoal, sabe? Meus possíveis novos projetos, sabe? Então eu sempre faço essa leitura. Quando eu estou numa feira como essa, quando eu piso no stand, como é que eu posso usar isso de forma favorável para mim e para quem estiver envolvido nesse processo? Show. Porque realmente tudo comunica. O silêncio comunica, os olhares comunicam, né? Tudo que você vai falar ou vai escrever. Então, tudo que você vai fazer comunica. Como que você anda, comunica. Se você tá cabisbaixo, vai passar uma mensagem. Se você tá andando com presença, vai passar outra mensagem, né? Então,
tudo, as pessoas, tem gente que é mais analítico, né? Analisa tudo. Tem gente que vai passar despercebido por você ou pelo teu texto e não vai perceber. Mas tem gente que vai perceber todos os detalhes. Então, a comunicação realmente é bem complexa. Aqui... E a gente sabe que está sempre linkada com o emissor, né? Quem está emitindo a mensagem, igual o Wilson comentou, do o que a gente quer passar, o que a gente quer trazer de novidade e o que a pessoa vai receber, né? O que o receptor vai entender de tudo isso. E aí, agora tu falou na feira, eu estava pensando um pouquinho no trabalho e no trajeto da Voltaic, por exemplo. Uma empresa de pouco tempo no mercado, mas que tenta levar para o cliente uma parte de alinhamento de expectativa. Não simplesmente vender por vender ou entregar por entregar. Entender o que ele quer, mostrar para ele que os investimentos, que as escolhas que ele vai fazer vai refletir no futuro que ele está trajetando, né, que está projetando, naquilo que ele está pensando para ele, para a família, para a parte de negócios, enfim, para tudo, né? E que ele consiga captar essa mensagem, digerir da melhor forma da convivência dele e entender que aquela escolha daquele momento vai definir provavelmente os próximos anos ou investimentos futuros. Aí eu penso que essa comunicação linkada com o ambiente de negócios sempre vai refletir isso que vocês comentaram agora, de que se não tiver uma mensagem clara e objetiva, vai falar mais do mesmo, vai entregar coisas que outras pessoas também entregam. E aí a gente está pensando em ser diferente do tradicional, do comum. Mostrar que existem novas possibilidades, mostrar que existem novos negócios e a rede de contato faz todo diferencial, né? Eu acho que é saber se posicionar como empresa, né, e como pessoa principalmente, né, porque não existe empresa sem pessoas. Então, assim, é saber se posicionar, deixar muito claro qual que é a nossa posição, né, como é que eu vou me comportar nesse meio ou nesses meios. Então acho que isso faz muita diferença. E aí, olha só, o mundo ele tá tão dinâmico, tão rápido, operacional muitas vezes, que a gente entra naquele loop de fazer coisas operacionais, né, muitas vezes, e a gente esquece exatamente de fazer o diagnóstico de como que a gente está se posicionando, se comportando e fazer essa consultoria interna. Então eu vejo também da área da consultoria, eu vejo, então, peraí, se o diagnóstico estiver errado, eu não consigo dar o remedinho lá para minha empresa ou para meus clientes de forma assertiva, né? Então, assim, eu me policio muito, por isso que eu fiquei 10 anos na universidade dando aula, porque aquilo que eu falava na universidade, eu tinha que bater aquilo na minha empresa. Então, resumindo a minha fala, né, não deixar a gente cair na parte operacional e pensar estrategicamente se a gente está se posicionando de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, esse talvez seja o diferencial de cada um, da empresa. Faz todo sentido. Isso dentro da comunicação com os meus clientes, por exemplo, de fotografia, que chegam para pedir um ensaio fotográfico corporativo. A primeira pergunta é já para um diagnóstico, né? Primeiro, antes de passar valor, antes de conversar sobre isso, sobre aquilo, é realmente como que você quer se posicionar, qual que é a tua atividade hoje nas redes sociais, site, qual a mensagem que tu quer passar, como que você está se imaginando daqui pra frente, qual o posicionamento que você quer com essas fotos, né? Porque não é simplesmente ser lá e tirar foto. E a projeção dessas coisas é tudo de vida, de futuro, né? Não tem como nós pensarmos tudo isso a curto prazo, por exemplo, e achar que em uma simples atividade, em um simples negócio, a gente vai resolver todos os problemas do e mundo, às vezes, né? A pessoa quer só fazer as fotos para atualizar, mas aí o restante do processo todo da empresa, né? Às vezes ela faz um ensaio maravilhoso, mas daí o financeiro não tá alinhado, daí ela não consegue fazer a gestão financeira, ela não vê nenhum resultado daquele material novo. Então, se você não tiver com as coisas mais alinhadas, acho que é um conjunto, né? Ou a loja, por exemplo, né? Você organiza toda a loja, mas aí quando chega o cliente lá para você atende mal. Então isso também é comunicação. Ele não vai voltar mais comprar, ou ele vai falar mal da empresa. Então isso vai reverter depois no financeiro. Então é um conjunto, realmente, né? O remédio pontual às vezes não faz aquele efeito. Colhimento de informação desde o feedback do cliente até o gestor, o que ele está achando da comunicação interna, no caso de uma empresa, né? O que ele está achando da comunicação interna, como que a gente pode melhorar, trazer talvez dentro da rede de contato da própria empresa possíveis soluções. E aí agora me veio uma situação que muitas vezes, muitas pessoas são aquilo que tu era quando tu era mais nova, retraída, tímida e tal. Então, nada mais justo do que talvez o bom comunicador ou o bom gestor, quem está querendo trazer essa mudança, buscar ferramentas para a gente solucionar esse tipo de coisa. E esses dias me veio divagando lá a ideia. Vocês lembram, por exemplo, quando eu trocava recadinho por bloquinho, assim, anotação? E aí nós tivemos uma situação lá na empresa esses dias e me veio essa ideia. Eu falei, cara, que tal a gente fazer uma caixinha de espaço para deixar mensagem, sugestão interna, né? Uma comunicação interna. E aí
tô tentando bolar essa ideia na cabeça ainda e ver se a gente vai conseguir aplicar. Por que que eu pensei? Talvez algum detalhe, às vezes a pessoa não sabe como expressar. Não que ela não quer se comunicar. Ela quer se comunicar, mas ela não sabe talvez as palavras certas na hora de escolher, não Como sabe fazer isso? como passar aquele negócio do emissor, da mensagem, do receptor. Às vezes ela não consegue deixar a mensagem clara, mas no papel talvez ela consiga deixar registrado e depois sem dar nome, sem fazer nada, tu dá uma analisada naquilo, ver como melhor pode colher e quem sabe lá na frente a pessoa vai dizer, talvez nós podemos fazer assim, desse jeito, daquele jeito e aí começa a praticar um pouco mais da comunicação. E aí eu lembrei agora que tu comentou, né, que tu era um pouco mais tímida Sim. e querendo ou não tem muito disso, né? Muito. Eu posso compartilhar uma atividade parecida? Mas Juan? com certeza. Há alguns meses atrás fui pro Japão, né? Aí fiquei lá um tempo no Japão, representando a JCI, que é uma organização que está em mais de 115 países. E aí, basicamente, a atividade era assim, né? Eles pegavam o presidente de cada país, eu fui representar o país, né? E aí nós estávamos mais em 80 países, mais ou menos, e 100 japoneses. Então, assim, praticamente era eu que falava português, mais 2, 3 só. O resto tinha de tudo lá. Acho que nós contamos, acho que era 12 línguas, mais ou menos. Né? Nossa. E aí, uma da parte das nossas atividades era justamente que a gente conseguisse repassar uma mensagem para um outro presidente, que muitas vezes a gente não tinha aproximação, não tinha mesmo, porque nós estava no Japão, só que passar isso na nossa língua, muitas vezes, né? E fazer isso de forma assertiva. Então era um negócio muito louco, sabe? Mas assim, qual que era o Um belo propósito? desafio. Saindo da zona de conforto. O propósito não era falar lá, por exemplo, por inglês, espanhol, enfim, qualquer língua, né? O propósito é você perceber que às vezes você também, como liderança, como mentor ou como mentorado, você também tem que ter esse acesso de passar um feedback e receber isso de forma super assertiva, sabe? Com Então certeza. assim, algumas coisas meio loucas que acontecem na vida que você escuta lá, por exemplo, de um japonês, você fala um negócio que tu nunca viu o cara e você pensa, o cara tem bastante sentido naquilo que ele quis comentar, sabe? E aí você começa a pensar e filosofar um pouco para entender se faz sentido ou não, sabe? Com certeza. E normalmente faz. Geralmente. Porque são muitas trocas, né? Sim. Cada lugar que vai, com cada pessoa, às vezes você conversa uma hora, mas tem um ponto naquela conversa que vai ficar matutando depois, né? Um Por que insightzinho aquilo? que... Quem falou aquilo? É. Bem E se fosse pensar, por exemplo, possibilidades ou dicas de coisas que vocês talvez aprenderam aí nessas vivências, nessas convivências, para as pessoas que podem nos escutar ou assistir, melhorem talvez o jeito dela se comunicar, o jeito, alguma técnica, talvez, Wilson. Eu sei que tu é um cara que já deu e ainda dá cursos de oratória também, né? E tive a oportunidade já de assistir essas aulas. Então, Cris, também sei que tu é comunicadora. Querem deixar nesse momento também talvez uma técnica, uma curiosidade, talvez nessa parte de comunicação, que a gente possa replicar e passar adiante. E aí? Eu, quando eu converso com as pessoas, você me diz assim, eu não sei como é que você consegue gravar os vídeos e falar e isso e aquilo, né? Ah, as tuas fotos, tenho vergonha de tirar selfie e postar, me falam assim, né? E eu sempre digo, começa, né? Começa. Faz uma foto. Às vezes não posta, se você não quer na hora, né? Mas vai testando, vai se ambientando com a sua própria imagem, com a sua própria voz, porque a voz, eu sempre tive bloqueio também com a minha, depois que eu fui pro programa de rádio, beleza. Vão me ouvir com essa voz a vida inteira, não tem o que fazer. Não tem muita escolha. Ah, muda a entonação, essas coisas, né? Mas a minha voz é assim, tudo bem. Então você tem que acabar aceitando algumas coisas que você não consegue mudar, se entendendo também. Então, a partir da imagem, quanto mais você se vê, mais acostumada você fica. A gente só se vê no espelho em casa, e a imagem Sim. é diferente, é invertida, né? Mas tudo bem. E a gente tem esses bloqueios. Eu acho que realmente você tem que tentar não pensar tanto no que os outros vão falar, mas com um cuidado, claro, da que a tua mensagem, tua imagem, tua comunicação também tem um entendimento do outro, mas você realmente fazer o que você pretende fazer. Show. Começar por aí. Resumindo, comece. Faz. Comece, não Faz. tenha medo. Isso, né? porque a coragem é que é o pontapé, assim, de tudo. Tudo que você tem que fazer, você vai precisar de coragem. Porque a gente não fica confortável com tudo, principalmente quando é começo de alguma coisa. Mas se você não começar e depois te persistir, as coisas não andam, né? Então, só começar também não funciona, né? Mas é o primeiro passo. Isso. Eu vou falar aquilo que eu gostaria de ter escutado talvez há 20 anos atrás. Você pediu uma, mas eu tenho umas 3, 4 marcadas aqui, vou ser bem Fechou. rápido, tá? Então, assim, acho que uma delas, ter um mentor. Show, Nós temos que ter um show, mentor. show. Tem muita gente boa aí que pode nos ensinar. Tá? Eu tenho alguns. A Cris falou da parte da coragem. Nunca nós vamos estar prontos. Nunca, nunca, nunca. Tá? Voltado para a coragem também, eu defino que
para melhorar a parte de comunicação, né, e network principalmente, sair da zona de conforto. Como é que eu fiz isso? Fazendo mochilões. Então eu fui lá, por exemplo, fui para Tailândia, fui para o Vietnã, sempre olhava países os mais diferentes possíveis e a língua que eu não falava. África do Sul, Moçambique, Suazilândia. Bom, tem vários, né? Países que eu acabei indo viajar sempre de mochilão, normalmente em hostel, Airbnb, para falar com pessoas diferentes, sair de fato da zona de conforto. Para finalizar, acho que uma coisa bem importante para a gente melhorar isso é todos nós temos que ter uma rede junto com a gente. Então eu citei ali, por exemplo, a JCI, que está em mais de 150 países, mas a rede em si não importa, né? Pode ser um núcleo de jovens, pode ser um Lions, pode ser um Rotary, pode ser uma ordem de Molay, pode ser vários, tem várias ordens, né? Tem várias redes. Isso aí pode nos ajudar bastante nessa alavancagem, sabe? Com certeza. Eu falo isso porque na minha vida mudou bastante, né? A partir do momento que eu usei as redes, assim, eu tenho que entregar para a rede, mas eu também posso ganhar muitos amigos, principalmente, e muitos ensinamentos. Com certeza. Então são essas 3 ou 4. Não, show. Eu vou complementar com talvez 2 coisas. Uma que eu acho muito interessante e comecei, confesso, a praticar mais recentemente, que é, sabe o quê? Pedir o que o outro faz. Simplesmente pedir o que você faz. Teve casos de amigos que eu não sabia que ele fazia aquele tipo de coisa. E outros terceiros me pediam, sabe de alguém que faz tal coisa? E eu, deixa eu ver se eu acho e tal, né? E às vezes achava outra pessoa mais distante, que eu não tinha tanto a proximidade, e o amigo próximo que conviveu comigo desde a infância, às vezes fazia aquele trabalho e eu fiquei descobrindo só depois. Então a primeira dica que me vem na cabeça é a conversa com as pessoas que estão próximas. Eu entendo também que a rede de contatos é aquela parte que a gente convive durante o dia e normalmente é a parte do trabalho. Segundo estudos aí, a gente passa a maior parte da vida com as pessoas que a gente convive no trabalho, né? Então, nada mais justo saber o que elas fazem. E a segunda é aquela da caneta. Vou usar o exemplo da caneta. Me empresta a caneta aí, Wilson. Pra galera que for ver depois esse vídeo e que talvez não tenha tão fácil a dicção ou ache que a comunicação ela é travada, escolhe um texto, uma página, pode ser um livro, leia esse texto em voz alta. Se quiser gravar só o áudio, grave só o áudio. Se quiser gravar com vídeo, grave. E aí pega uma caneta Bic ou qualquer outra marca, qualquer que tiver em casa, prende entre os dentes e lê o texto com a caneta entre os dentes. Eu tenho certeza que a pessoa vai ter uma visão diferente da fala. E a ideia desse exercício, desse teste, é que a pessoa consiga entender, ou pede pra mãe, pra tia, pro papagaio, enfim, quem tiver junto, ver se a pessoa consegue entender o que tu tá falando com a caneta entre os dentes. E aí vai aumentando esse desafio. Talvez um canetão ou outro objeto que possa ficar entre os dentes e você continue aumentando essa dicção. É uma dica aí que eu aprendi, inclusive com o nosso amigo e senador Gilberto Querubim. Tinha uns 15, 16 anos e a gente fez um curso, eu, o pai, e ele ensinou essa técnica. E isso pra mim funcionou muito. Pode ser que para outras pessoas não funcione, mas pra mim a respiração e essa e essa dica aí funcionou bem. Juntando com o que tu falou, Juan, da questão de perguntar para a pessoa, é estar também com o seu pitch preparado. Show. O que você faz, né? Quem é você, que nem você perguntou no início, né? Sim. O que você faz, com quem que você trabalha, por exemplo. 1 minutinho. Você já vai conversando no elevador com as pessoas, vai treinando, assim você já conhece a pessoa e ele já te conhece, então é uma troca. E aí bate com o posicionamento, né? Porque se me perguntarem isso, eu vou ter que relacionar, por exemplo, se eu quero isso para o mundo corporativo, se eu quero isso lá para a entidade, enfim, para que eu quero me posicionar agora. Né? E aí a gente consegue fazer essa leitura rápida. Né? Porque é que nem construção de currículo, né? Sim. Isso aí. Você não vai colocar tudo lá de uma vez só. Analisa o que é que mais viável para aquela empresa nesse momento, né? O que vai chamar atenção, despertar curiosidade, né? O que eles querem, né? O que faz sentido nesse momento? Daí A gente percebe que a comunicação tá no visual, no auditivo, no escrito, em tudo, né? Tudo é comunicável, tudo é marca uma lembrança, um tombo que a gente caiu na infância vai marcar isso pro resto da vida, e isso acaba ou não, por bem ou por mal, se tornando comunicação também, né? Primeiro dia de feira e último dia de feira. Só pra deixar registrado aí pra quem for assistir, a gente tá gravando esse podcast durante a Expo FEME, uma feira em Xanxerê, que é voltada principalmente para o público da agroindústria, de negócios, investimentos. A 20ª feira, né? 20ª feira. Mais ou menos 150
participantes, né? Passam por aqui. Expectativa. É a Expectativa, festa né? estadual do milho, então uma referência no estado inteiro. É isso aí. Várias coisas de milho e X-polenta. Nossa. O que tinha agora Comi a também? Polim Pizza também, uma delícia. Brigadeiro de Brigadeiro de milho também milho. provei, muito bom. E a gente tá justamente aqui porque a gente conhece muita gente, quer fortalecer essa relação, sabe? Então, acho que esse é o principal foco, sabe? Enquanto você caminha dentro dos pavilhões, você percebe que você está criando relações de alguma maneira, ou que você está afastando uma relação, há muito tempo não converso com aquele empresário, com aquela pessoa lá, vou ter que voltar, conversar um pouquinho com ela, entender o que ela está fazendo, porque as pessoas mudam, né? Acho que esse também é um exercício bem importante para a gente evoluir de forma profissionalmente e pessoalmente, né? Porque não tem como separar as coisas, sabe? Eu tenho uma proposta. A gente está provavelmente se encaminhando aí pro finalzinho da gravação. E agora nós trocarmos uma ideia sobre a parte da confiança nisso tudo. O que vocês acreditam e analisam que a confiança é dentro do relacionamento, do networking, da comunicação, da oratória? Por que eu digo isso? Tenho percebido nesses últimos anos, quem consegue demonstrar a parte de confiança recebe créditos imensuráveis, tanto para negócios como para a parte familiar, enfim, né, a afetividade no geral, o relacionamento em si. Mas o que eu digo nessa confiança? Em que o Wilson, a Cris, depositam a confiança no Juan, para o Juan talvez explicar um investimento, explicar ou apresentar uma possibilidade de mudança financeira, ou trazer talvez aquela parte consultiva, dizer, Wilson, Cris, o que vocês acham disso e daquilo? Né? Então, sem confiança, pro Juan, pelo menos, não faz sentido ter toda uma cadeia de rede de contato, de networking, uma boa comunicação, se não tiver essa etapa. Pelo menos penso assim. O que vocês me dizem? Posso responder? Pode. Lá em 2021 eu trabalhei com uma japa lá de São Paulo, trabalhava muito a governança corporativa de grandes empresas, né? Patrícia Murakami, e ela me deu um livro. Tá. Até marquei aqui o nome do livro, A Coragem de Não Agradar. E aí, nesse livro, ele conta um pouquinho a história de um filósofo que conversa com um jovem, né? E ele acaba dando algumas dicas em pequenos diálogos. Então, eu acho que, principalmente, é você ter esse autoconhecimento muito enraizado. E o autoconhecimento, normalmente, você acaba desenvolvendo, passando por processos na sua vida, né? Então, para você passar em processo, você tem que estar em processo, em atividade, em movimento. Então, acho que essa é a grande charada. Estar, né, em movimento. Isso. E aí, ele cita vários exemplos, né? Por exemplo, ele fala sobre a comunicação e a raiva. Então, como que você faz uma comunicação sem ter a parte da raiva, sabe? Então para quem quer entender um pouquinho essa resposta do Juan, pode ler esse livro, A Coragem de Não Agradar. Aí já fica a dica do livro. E aí, Eu teria Cris? presente esse livro já, mas não li ainda. Presta. Troca por um chopp. Beleza. Pra mim, confiança também. Acho que é algo que não se conquista no primeiro olhar, por exemplo. Acho que é uma construção, confiança, e a partir dela que outras coisas acontecem. Também tem a ver com relacionamento. Acho que eu sou uma pessoa meio desconfiada, vou dizer assim. Sou investigativa e desconfiada. Então, pra mim, pra ter a minha confiança, primeiro eu vou analisar bem. E aí, depois que eu confiei, ok, beleza, né? Aí faço um negócio, converso, então... São etapas pra mim, assim, a confiança pra mim é um pouco mais demorada. Mas eu acho que ela é fundamental para tudo, né? Para o negócio, para tudo. Eu acho que você tem um pouco de cautela em relação a isso, é ótimo. O que você faz para ganhar confiança na empresa, por exemplo? Vai pesquisar sobre ela. Com certeza. Primeiro vai conversar com a empresa, né? Entender como ela trabalha. Ficou na dúvida ainda, conversa com algum cliente que já fez serviço. Indicação. Tudo. Indicação, porque hoje... E a indicação já é rede de contato, né? Pronto. Já é network. Já é relacionamento também. Então ali se teu amigo indicou e você confia no teu amigo... Perfeito. Ótimo, né? Acho que não tem por que daí desconfiar mais. Concordo e assino embaixo. Eu acho que, no geral, no contexto geral, para quem quer se comunicar melhor, para quem quer descobrir a própria rede de contato que talvez não percebeu o que é parar, analisar o contexto, pensar com quem que eu me relaciono, quem que tá ao redor de mim, seja o pai, a mãe, o irmão, o tio, enfim, tentar descobrir quem conversa,
É aquela história nós estamos a As 5 pessoas. pessoas de qualquer pessoa, né, ao redor Isso do aí. mundo. Se tu começa a parar pra É pensar verdade, nisso, sabia? faz todo Eu já fiz sentido. toda essa conta. Faz todo sentido. Ah, quero chegar no fulano. Tu começa a analisar, tá, ele tem convívio com essa pessoa, com aquela, e tu vai acabando chegando no que tu quer, né? Eu fiz o Empretec, né? Um dos programas que eu fiz de desenvolvimento também. E acho que uma das coisas que me marcou, que me fez entender também sobre networking. A gente não analisa, às vezes, a possibilidade que a gente tem, realmente o Wilson comentou isso antes, a possibilidade que tem a partir da tua rede de contatos. E começar a usar ela, né? Que às vezes você só tem a rede e não usa. Então, realmente, Show. é analisar como que ela tá... Excelente. Como ela te serve. Né? Acho que isso é fundamental. E aí, o Wilson já deu a dica do livro. E tu, Cris, o que você vai deixar de dica pro pessoal do livro aí? Eu vou deixar uma dica e de uma formação também para as pessoas. Eu vou deixar aqui um convite para acompanhar o seminário do Clóvis de Barros Filho. Inclusive, o nosso outro palestrante vai estar aqui. Isso aí. Wilson de Paula e a Estarei Bruna também, Tiring. Então, o Clóvis também tem um livro que é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Questionar um pouquinho sobre como a gente realmente está vivendo. A vida que vale a pena ser vivida. Isso, se a gente está vivendo realmente a vida, né? Show. Porque estar vivo e vivendo são coisas diferentes. Então, Muito realmente, para começar a analisar, e ele vai estar em Xanxerê junto com o Wilson e com a Bruna num seminário espetacular, que é promovido Que pela, data é mesmo, Cris? pela JSI no dia 16 de maio. Então, deixei o convite e a indicação do livro, porque ele é um dos comunicadores referência no Brasil. Então, se Show, você quiser com aprender certeza. a se comunicar um pouco melhor, já aproveita, já participa da palestra ou já segue pelo livro. Com certeza. E o meu livro aí, agora eu vou deixar o meu, que talvez foi um dos melhores livros que eu já li até hoje, que é O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia foi um presente que eu ganhei do meu pai em 2009. Eu li ele na época, ainda mais jovem, e reli agora, faz uns 2 anos eu reli ele novamente. E confesso para vocês que foram duas abordagens assim totalmente distintas. Obviamente por causa da convivência, talvez, de tudo que eu tive contato nesse meio tempo. Mas o Mundo de Sofia talvez traduz tudo que nós conversamos durante hoje em alguns insights no meio de tudo, mostrando que às vezes a vida é o link entre o equilíbrio de tudo. Fica a dica aí, quem quiser ler, não, eu tenho certeza que não vai se arrepender. E no mais, agradeço vocês por toparem essa conversa, esse bate-papo, em nome da Voltaic Brasil, principalmente. Fica o convite para sempre nos visitarem, podem contar conosco. E deixem a mensagem de vocês, fiquem à vontade. Cris, deixa a tua mensagem aí, deixa talvez uma frase, o que tu quiser deixar pro pessoal. Eu só agradecer realmente pelo espaço, parabenizar, porque é uma empresa realmente que a gente percebe inovação e cuidado com as pessoas e com o propósito, né, de vida das pessoas. Então, parabéns por isso. Deixar para as pessoas só que realmente aproveitem as oportunidades, não tenham medo ou que se limitem com coisas simples às vezes da vida, sem antes saber que realmente ela vai ser simples. Então, testem. Show. Obrigado, Juan. Obrigado, Cris, também por compartilhar esse espaço, né? E a própria empresa aí, que conheço muita gente daqui, né? E prova que a comunicação é super importante porque vocês trouxeram isso dentro de uma feira com outra visão, outra panorâmica, né? Então, olha quanta inovação e quanta comunicação tem aqui, né? E a gente nem imaginava a gente estar aqui hoje na feira, sabe? Verdade. Na empresa de vocês. Então, obrigado pela oportunidade, né? Me coloco à disposição aí se quiserem tomar um café ou um chopp para debater esses assuntos aí, porque o papo é super, super favorável. Com à disposição. certeza. E para quem ainda tá aí ou depois assistir esse recorte, pode acreditar na Voltaic, porque a comunicação não é só uma mera falácia, tá? Pode acreditar que com a gente vocês vão ter um atendimento do começo ao fim e pensado junto com vocês, não para vocês, mas junto com vocês. Beleza? Fechou? Valeu? Fechou? Um abraço.